Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para apresentar as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Recebi outro dia um panfleto onde um médium espírita diz ser capaz de resolver qualquer problema afetivo, dizendo garantir os resultados com certidão passada em cartório. Isso procede? Bom, a primeira coisa que podemos dizer é que com certeza não se trata de um médium espírita. O espiritismo não se propõe a resolver problemas eminentemente humanos. A segunda observação a ser feita é que mediunidade e sua prática não são exclusividade do espiritismo. A mediunidade é uma percepção inerente ao ser humano, representando o sentido além dos já conhecidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. É o sexto sentido que começou a ser reconhecido a partir da conceituação do espiritismo. Certas pessoas erram julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão, contudo, crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade. Se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém. Que ninguém, à vontade, pode constrangê-los a responder ao seu chamado. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns obtêm, à vontade e em público, não são charlatanice. Não, em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção. Que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para o divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-la. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente. Ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium. Quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espírita nos pode fazer avaliar. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade, nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno. Salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber instruções sérias sobre o espiritismo. Nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Estranham algumas pessoas quando se fala de espíritos, bons ou maus, sérios ou frívolos. Não compreendem essa diferença. Pensam que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria. Que a luz se deve fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas
e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebam logo a luz da verdade. É possível admitir que quando morremos não haja distinção alguma entre o nosso espírito e o de um selvagem? Assim sendo, de que nos serviria ter trabalhado para nossa instrução e melhoramento quando um vagabundo, depois da morte, será tanto quanto nós? O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. O que se diz é fruto da experiência colhida no que eles dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Pode-se perguntar: por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los a Deus criado em tão diversas categorias? É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas. Exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens que não atingiram também a perfeição. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos renascimentos, este alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso. Quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em um mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Nele se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e charlatões, prudentes e levianos, filósofos, racionalistas sistemáticos. Como se não se despiram de seus pontos de vista, todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias e o que eles dizem é, muitas vezes, apenas sua opinião pessoal. Eis o motivo porque não se deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Sendo assim, surge outra imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se do erro à verdade? Muitos não enxergam a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Que apenas servissem para dar-nos a prova da sua existência e de serem as almas dos homens, já seriam de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É sendo assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura. E o que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera existem os espíritos superiores que só têm em vista o bem, cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Esses nos vêm ensinar grandes coisas. Mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo, é necessário estudá-lo sobre todas as faces. Vós mesmos tendes grandes provas a esse respeito. Pensavas que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições?
Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isso não se dá. E fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual. Que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos. À medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. Absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Contudo, para muitos subsiste, sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios resulta na incerteza. Compreensível que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, incorre em grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite. Só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade. Eles são o que são. O Espiritismo tem por objetivo estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia. Não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Tampouco os espíritos são leitores de boa sorte. Aquele que se vangloria de obter certos segredos prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos enganadores e mistificadores. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação. Não uma arte de adivinhar e especular. O estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades no mundo invisível. As relações que nos prendem a elas. Sua ação oculta sobre o mundo visível. Não é para se tirar dele qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade, alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível. Nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Quer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos fúteis, sempre dispostos a falar qualquer coisa sobre tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Por que a Igreja Católica e algumas evangélicas proíbem as comunicações com os espíritos dos mortos? Elas são contrárias à religião, condenadas pelo Evangelho e por Moisés? Este último, estabelecendo a pena de morte contra essas práticas, não comprova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica.
sendo, por certo, se ela for mais judia que cristã. De todas as religiões, por sinal, é a judaica a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código de fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nestas condições, Moisés teve absoluta razão em proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Essa pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é, para a Igreja, um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre os outros todos? Por que recorreram a ela naquilo de que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as prescrições, entre outras a da circuncisão a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus resumida nas tábuas do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Lei que foi conservada porque é divina. O Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segundo, a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo? E antes dele ser divulgado, não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se em seu tempo podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável. E então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem sobre todos os pontos, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão por que todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa, do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derrubar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural que é obra de Deus. Sendo essa reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio. Você está ouvindo Direto ao Ponto.
Como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores quando não se lembra delas? Pois que desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se fora a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar? Todas as objeções que se possam apresentar são naturais em quem ainda nada conhece. Mas, mediante estudo sério, pode-se encontrar respostas muito mais explícitas que se possa dar em sumária explicação como esta. Por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo. Quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus se torna natural. E vem confirmar essa justificativa e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação do aluno, pouco importa saber onde, como, com que professores estudou e as matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por ser preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A objeção relativa ao aniquilamento do pensamento não tem base mais segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Somos hoje pessoas de bem, mas talvez devamos isso aos rudes castigos que recebemos pelos malefícios que hoje nos repugnariam à consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcados por nossa maldade? Não nos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tínhamos feito? Que nos importa o que fizemos e o que sofremos para expiar, quando hoje somos pessoas estimáveis? Aos olhos do mundo, somos pessoas novas. Aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno. Vivemos com mais liberdade. É para nós um novo ponto de partida. Nossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-nos ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo da sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz. Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falarão em outra. Em uma nova experiência, seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade.
Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em nossas relações, em nossa família mesmo, se encontre um indivíduo que nos deu outrora muitos motivos de queixa. Que talvez nos arruinou ou desonrou em outra existência e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em nosso meio. Ligar-se a nós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para conosco, por seu devotamento e afeição. Não nos acharíamos mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos nos lembrássemos de nossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Queres uma prova? Supondo que um indivíduo condenado à prisão tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. Se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha de que não pode esquecer. Isso está em perfeita concordância com a divina doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta. Nele, só reinando bem, as lembranças do passado nada têm de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente. Como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Direto ao ponto em 1 minuto. Presença de Deus. Tribulações, talvez, não te faltem a vida. Sonha felicidade e a aprovação te abraça. Afastaram-se amigos que julgavas reter. Recursos que guardavas esgotaram-se todos. Entretanto, não temas e persiste no bem. Aceita a prova e segue. Deus não te faltará. Muito bem, meus amigos, meus irmãos. A ideia é da perseverança. Muitas vezes somos contragolpeados com as adversidades da vida, mas precisamos levantar o bom ânimo e a cabeça e seguirmos em frente. Não importa se hoje estamos vivendo momentos difíceis, o importante é que nós precisamos prosseguir, porque logo, o mais breve que pudermos ou que nos for possível, nós estaremos em condições melhores. Aliás, a vida na Terra temos nesse biorritmo, onde subimos, descemos em nossas vibrações, em nossos pensamentos. Devemos buscar esse entendimento, uma vez que também nós, em outrora, subimos e descemos nas nossas ações infelizes. Por essa razão, nosso querido companheiro espiritual nos recomenda: aceitemos a prova, sigamos em frente, persistamos um pouco mais, não temamos, aprendamos a aguardar, não se esgote e procure não reter, uma vez que os nossos amigos podem ir e voltar. Aliás, a verdadeira amizade é aquela criada em torno do nosso Evangelho de Jesus. Meus amigos, se estamos sonhando com felicidade, nós podemos torná-lo realidade, mas para isso é preciso construirmos. E ninguém constrói uma realidade de papel ou de areia. Precisamos construir uma realidade calcados em elementos sólidos para podermos fruí-lo por um grande e largo tempo. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo.
enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.